Eu dou aula de inglês há mais de 20 anos e tem uma frase que eu escuto o tempo todo quando um aluno novo chega pra mim. Eu até aprendia muito mais fácil, mas hoje parece que as coisas simplesmente não entram na minha cabeça, não importa o que eu faça. E essa frase quase sempre vem acompanhada com a ideia de que o problema tá na questão da idade, memória ou de falta de talento. Mas aprender inglês depois dos 30 fica mais difícil sim, só que por outros motivos. E quando você entende esses motivos, a forma que você estuda muda completamente. Quando a gente é mais novo, a gente consegue aprender inglês de um jeito um pouco mais solto, vamos dizer. Então tem gente que aprende jogando videogame, assistindo série, ouvindo música, e que quando errava, repetia e simplesmente seguia em frente. Não ficava se julgando ali o tempo todo. Só que depois dos 30, isso muda para muitas pessoas. Porque normalmente nessa idade, você já tem uma identidade formada. Você provavelmente já é bom em alguma coisa que faz. Talvez você já seja até uma referência no seu trabalho, por exemplo. Então, a partir desse momento, cometer erros é uma coisa que passa a incomodar, a ferir o ego. E quando errar incomoda, vem justamente o travamento. E o travamento que leva justamente à frustração, e quanto mais frustrado, mais a pessoa tem dificuldade de conseguir aprender. Por isso que o problema, na verdade, não é aprender inglês depois dos 30. É tentar aprender do mesmo jeito que antes. Porque é importante a gente entender que o adulto aprende de uma forma diferente, não pior. Diferente. E aí entra um ponto que quase ninguém fala quando vai dar dicas de como aprender inglês e etc. A vida adulta, ela é cheia de coisas que você tem que fazer. Então você tem que dar atenção pro seu trabalho, pra sua família, você tem que pagar conta, você tem prazo para entregar as coisas que você precisa fazer, você tem responsabilidades. E quando a gente é mais novo, muitas das coisas que a gente faz, que ocupam o nosso tempo, elas são escolhas. Normalmente muitas coisas que a gente faz quando a gente é mais novo, a gente faz porque quer, porque gosta. Já quando você é adulto, muitas das coisas que você faz, elas são obrigações. E dentro desse contexto, o inglês acaba entrando na vida da gente como mais uma obrigação. E fazer alguma coisa por obrigação é péssimo para o aprendizado. E eu entendo que talvez realmente você tá falando inglês porque você precisa. Então o que a gente precisa fazer aqui é mudar a forma como a gente faz essa pergunta. Então em vez de responder por que você precisa fazer inglês, se pergunte por que você quer fazer inglês. O que aprender inglês vai mudar na sua vida daqui 6 meses, daqui 1 ano? As coisas que você vai poder consumir, acessar, o que eu vou poder fazer que hoje eu não consigo? E pra deixar claro, tá? Essa pergunta, ela não é simplesmente coach barato, é um negócio que é de psicologia. Porque a forma como a gente enxerga as coisas, ela muda completamente a forma como a gente lida com elas. Então, quando você trata o inglês como uma coisa que você quer fazer, porque ele vai trazer coisas que você quer ter na sua vida, fica muito mais fácil de você conseguir lidar com esse aprendizado. Porque se o inglês ele vira mais uma tarefa, mais uma coisa que você tem que fazer, ele sempre vai ser aquela coisa que você vai empurrar para depois. Que aí a coisa que eu mais ouço de aluno falando é: eu não tive tempo para estudar. Eu sei que provavelmente você já falou na sua vida enquanto você passou boa parte do dia lá mexendo no celular, fazendo outra coisa que não te ajudava em nada. E tudo bem, tá? Sem julgamentos, é só entender que isso é parte do processo. Então quer dizer, o cérebro adulto, ele aprende sim. Só que ele precisa de 3 coisas. A primeira é clareza, saber exatamente o que você está estudando e por que você está estudando aquilo. Então não é simplesmente estudar inglês, hoje eu estou trabalhando este aspecto específico. Como fazer um check-in no hotel, como você pedir uma comida num restaurante, numa padaria, como você pedir uma informação na rua. A segunda coisa que o cérebro adulto precisa é de estrutura. Um caminho claro de como você vai aprender aquele aspecto. Não coisa solta, aleatória. Então, por exemplo, para eu fazer um check-in no hotel, eu preciso aprender números, preciso saber o número do meu quarto, como que eu ligo para a recepção se tiver um problema, eu vou precisar de vocabulários específicos daquele lugar, como que eu pronuncio esses vocabulários, estruturas gramaticais que vão me ajudar a me comunicar melhor naquele contexto. E a terceira coisa, por consequência, então, é menos improviso. Porque improviso funciona muito bem quando a gente tem tempo e quando a gente tem energia. Coisa que adulto geralmente não tem, né? Depois dos 30, o improviso, ele muito mais atrapalha do que ajuda. E outra coisa que eu vejo muito acontecer com o adulto é pensar demais na hora de falar. Então chega na hora que a pessoa vai falar alguma coisa, ela tenta lembrar a regra, lembrar do vocabulário exatamente que ela tem que usar, pronúncia que ela tem que fazer, e isso tudo ao mesmo tempo. Então quer dizer, quem tenta fazer tudo ao mesmo tempo acaba não conseguindo fazer direito nada e acaba justamente travando. E aqui tem um outro elemento que é muito importante a gente entender quando a gente está aprendendo não só inglês, mas qualquer coisa na nossa vida.
O erro não é um problema, o erro é informação. O erro mostra pra gente justamente onde a gente precisa ajustar, melhorar, trabalhar. Por isso que eu sempre falo pros meus alunos que a hora de eles pensarem no que eles estão fazendo, de fazer análise, qual é a palavra, o vocabulário, a pronúncia, etc., é na hora que eles estão fazendo atividades, que eles estão fazendo exercícios. Pode ser um exercício de escrita, pode ser inclusive às vezes um exercício de fala, né, uma prática específica de algum elemento, mas na hora de falar é importante que você fale do jeito que você consegue naquele momento, porque ali é justamente pra gente ver o que realmente foi absorvido, que se tornou natural pra você. Então quer dizer que basicamente se a gente não comete erros, a gente não tem como ter uma direção, como observar o que a gente precisa melhorar. E aqui tem uma diferença, por exemplo, da criança e de um jovem, né? Que normalmente a criança ela erra e ela segue, enquanto que o adulto erra, ele para e se julga. Se você tá errando, na verdade você tá no lugar certo do processo. E aqui entra um outro erro crasso que muitos adultos cometem, que é achar que o problema é falta de conteúdo. Então a pessoa vai e busca mais curso, mais vídeo na internet, mais aplicativo, coloca tudo em inglês, faz toda aquela coisa arada. Mas o problema raramente é questão de quantidade de material para estudo, e sim organização. Então, por exemplo, você não precisa parar e estudar inglês por 3 horas no seu dia. O que você precisa é de constância nos seus estudos. Então, 10, 15 minutos, lá e 3, 4 vezes por semana, não precisa muito mais do que isso. É um negócio que, assim, dificilmente tem uma pessoa tão ocupada que não consiga tirar 10 minutos durante 3 ou 4 dias da semana. Só que é importante que esse minuto para estudar ele tenha um horário, rotina, propósito. Não pode ser aquela coisa assim, eu vou estudar quando sobrar tempo. Porque o que acontece é que normalmente nunca sobra, né? Sempre vai ter alguma coisa para colocar naquele horário. Então quer dizer que constância e consistência é muito mais importante do que quantidade. Porque quando o estudo passa a ter lógica, quando passa a ter sequência e propósito, o inglês ele começa a destravar naturalmente. Não porque o aprendizado ficou mais fácil, mas porque o estudo ficou mais previsível. E previsibilidade é uma coisa que gera segurança e, por consequência, segurança também reduz a ansiedade. E é justamente a ansiedade a coisa que mais bloqueia a maioria dos adultos. Então, quer dizer, quase nunca é falta de capacidade. Normalmente é simplesmente um excesso de uma pressão, muitas vezes autoimposta. Eu já tive gente muito graduada, assim, pós-doutora em universidade de alto nível do país, sabe? E não conseguia aprender inglês. Então, quer dizer que se aprender inglês hoje para você tá mais difícil do que deveria, talvez o problema não esteja exatamente com você. Talvez esteja, na verdade, na forma como você tá tentando aprender. Então, eu quis trazer para você que coisas que você já consiga aplicar no seu dia a dia que sejam bem simples de serem feitas. Mas se você sentir que você precisa de um acompanhamento mais estruturado, com alguém te ajudando a organizar esse processo, fala comigo lá no Instagram. A gente conversa com calma, eu te explico como funciona e você vê se faz sentido pra você. E se você é o tipo de pessoa que até estuda, até faz uma coisa mais estruturada, mas sente que não sai do lugar, dá uma olhada nesse vídeo aqui do lado.